Olá, bem-vindo ao Seminário Teológico Talmide. Estamos de volta com a nossa aula de História da Igreja 1 e, neste momento, vamos estar estudando os pais da Igreja. Estamos estudando a Igreja perseguida, que compreende o período do ano 100 até o ano 313. Já estudamos na aula anterior sobre as perseguições, como se deram as perseguições, quais foram as razões, quem foram os imperadores que perseguiram o cristianismo, por quais razões e como os cristãos reagiram a todo esse processo de perseguição. Como dissemos na aula anterior, durante esse período, obviamente, no meio dessas perseguições, surgiram os chamados pais da igreja, que eram cristãos e líderes que foram levantados pelo próprio Deus, ou que surgiram dentro da igreja para defender a fé cristã. Esses pais da igreja estão enquadrados em 4 categorias, como já falamos rapidamente na aula anterior também. Os pais apostólicos ou ou pós-apostólicos, né, que vão do ano 95 até o ano 150. Os apologistas, que compreendem mais ou menos o período do ano 140 ao ano 200. Os polemicistas, ou polemistas, que compreende o período do ano 180 ao ano 225, e os teólogos científicos, que compreende o período de 225 até 460 depois de Cristo. Essa mesma classificação pode ser apresentada de outra forma. Os pais da igreja também são apresentados por alguns autores como os pais apostólicos do século II, os pais antinicenos do século II e III, os pais nicenos do século IV e os pais pós-nicenos do século V e VI. E talvez você esteja perguntando, mas por que nicenos? O que significa isso? Porque a referência é um concílio que houve, que era o concílio de Niceia, foi um concílio importante para a igreja. Então, os que viveram antes desse concílio são chamados de antinicenos. Os que viveram na época do concílio, no período do concílio, são os nicenos, e os depois do concílio são chamados de pós-nicenos. Então, vamos conhecer agora alguns pais apostólicos, aquela primeira classificação que são chamados os pais da igreja. O primeiro deles que queremos apresentar é Clemente de Roma. Ele foi bispo da igreja de Roma, em Roma, e quando estamos falando aqui de igreja de Roma, eu volto a repetir, que fique bem claro que não estamos nos referindo à Igreja Católica Romana. Estamos nos referindo aos cristãos que se reuniam na cidade de Roma, que viviam na cidade de Roma. Então, Clemente de Roma foi o bispo dos irmãos da igreja que estava em Roma no final do primeiro século, do ano 90 ao ano 100 depois de Cristo. Nas histórias da Igreja Católica Romana, chamam este Clemente como Clemente I, e ele é considerado o 4º Papa. Mais adiante, quando nós formos estudar sobre o surgimento do papado, nós vamos ver que isso aqui é uma grande mentira, porque o papado mesmo ele surge já lá no final da Igreja Imperial, início da Igreja Medieval, como nós conhecemos hoje oficialmente, certo? Antes disso não havia papado, não haviam papas, e o bispo de Roma não era mais importante do que nenhum outro bispo de nenhuma outra igreja. Ele escreveu uma carta, que é conhecido como Primeira Carta de Clemente, da igreja de Roma para a igreja de Corinto, que sofria de divisões.
E ele trata as igrejas de Roma e de Corinto da mesma forma nessa sua carta. Então não havia uma supremacia de uma igreja sobre a outra, não tinha uma igreja mais importante que a outra. Como é o escrito cristão mais antigo fora do Novo Testamento, revela-nos como era a igreja imediatamente após o período apostólico, ou seja, depois que todos os apóstolos, discípulos diretos de Jesus Cristo, morreram. Com relação à organização da igreja, ele menciona que os presbíteros ou os bispos e diáconos, ele menciona, desculpe, os presbíteros e os diáconos e diz que foram estabelecidos pelos apóstolos ou por outros homens eminentes e aprovados por toda a igreja. Então, isso não era uma constituição, não era um estabelecimento de alguém em particular, mas era o que os próprios apóstolos ou pessoas diretamente ligadas aos apóstolos e à igreja haviam ensinado e ordenado. Quanto à justificação, ele escreveu: nós, também chamados por sua vontade, em Cristo, chamados pela vontade de Deus, compreenda-se aqui, nós, também chamados por sua vontade em Cristo Jesus, não somos justificados por nós mesmos, nem por nossa sabedoria, nem por nosso entendimento, nem por nossa piedade, nem por nossas obras que fizemos pela santidade do coração, mas pela fé pela qual Deus justificou todos, desde o começo. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, observem que Clemente, que foi considerado um dos pais da igreja, ele deixava claro a questão da salvação pela fé em Jesus, a justificação através da fé em Jesus e não por obras. Deixava claro que as obras não salvavam ninguém, nem o desejo de santificar-se podia contribuir para a salvação. Era uma obra de fé. Outro pai da igreja se chamava Inácio. Ele foi considerado discípulo do apóstolo João, foi bispo de Antioquia da Síria e foi enviado a Roma para ser entregue aos animais no ano 110 depois de Cristo. Ao longo do caminho, ele escreveu 7 cartas, para diferentes igrejas, pedindo que a igreja em Roma não intervisse para salvá-lo do martírio. Ele escreveu contra o gnosticismo e o docetismo. Mais adiante nós vamos ver o que era o gnosticismo e o que era o docetismo. Ele foi o primeiro a exaltar o bispo acima dos anciãos em uma igreja local, mas se considerava igual aos bispos das outras igrejas, incluindo o de Roma. Então, Inácio destacou, digamos assim, o pastor, o bispo, como era chamado, de uma igreja local, acima dos outros líderes da igreja local. Mas nenhum desses bispos era mais importante do que outros. Todos eles estavam no mesmo nível, na mesma condição, diante de todas as igrejas. Então, não tinha um mais importante do que outro. Outra coisa, ele mencionou a Igreja Católica, e aqui, mais uma vez, compreenda, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que quando se começou a utilizar o termo católico, ele não se referia ao nome de uma igreja especificamente. Ele tinha outra conotação. Então, quando ele foi o primeiro a usar, quando se referia à igreja de Cristo, aos cristãos, aos salvos, dos mais diferentes lugares, começou a se referir como igreja católica, no sentido de universal em vez de local. Ou seja, ele queria mostrar que a igreja não era somente aquele grupo de irmãos locais, em uma igreja local, mas que eram cristãos
que a igreja não estava concentrada apenas em um lugar, mas que ela tinha uma amplitude, um alcance universal. E por isso passou a chamá-la de católica. Mas católico se referia nesse sentido, de que a igreja era universal e não local, de um local específico. E ele dizia: onde quer que Jesus Cristo esteja, ali estará a igreja universal ou a igreja católica. Mais uma vez, não se refere à igreja católica como instituição, como nós conhecemos hoje. Se refere à igreja no sentido de que ela é mundial, ela é do universo inteiro. E essa igreja, quando nós estudamos acerca de eclesiologia, aprendemos que é a igreja invisível, que é composta por todos os crentes do mundo, do universo, e que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante termos isso bem claro e bem definido, que nesse período da igreja, quando se começa a usar o termo católico, não se refere à instituição Igreja Católica como nós conhecemos hoje. A palavra católico foi evoluindo o seu sentido e até que chegou ao que é hoje. Mas qual era o sentido, o significado dessa palavra desde o seu início? Bem, primeiramente, como eu já falei, o sentido era universal. O significado era universal ou geral, em contraste com local. Então, quando queriam se referir a igreja toda espalhada pelo planeta Terra, e não a igreja de um local especificamente, então usavam o termo católico, que significava a igreja universal e geral. Depois ela passou a ganhar um sentido ortodoxo em contraste com o herético. Como foram surgindo heresias no meio dos cristãos, ideias contrárias àquilo que a própria Bíblia ensinava, que o Evangelho ensina, então o termo católico passou a ser usado no sentido de ortodoxia, para diferenciar daquilo que era heresia. Outro sentido que o termo passou a ter também, muitos anos depois já, foi para diferenciar o romano do anglicano, certo? Muitos séculos depois. Então, católico era o que era romano, que pertencia à igreja romana e não à igreja anglicana. E por último, outro contraste que surgiu, isso já foi lá na época da Reforma, era para contrastar com a Reforma, com os reformados. Então, quem aderiu às ideias da Reforma era chamado de reformado ou protestante. E quem permaneceu fiel à igreja instituída na época era chamado de católico. Por quê? Porque aí sim uma igreja, uma instituição religiosa tinha este nome de católica, certo? Então, para diferenciar o cristão, digamos assim, afastado do evangelho, da verdade, do cristão reformado, foi usado o termo de católico. Servia para diferenciar isto. Quando alguém não queria ser chamado de reformado, dizia que era católico. E por último, o termo era, e como é até hoje, sinônimo de um membro da igreja romana, certo? Então, essa foi a evolução que o termo católico foi tendo. Mas vamos nos lembrar que nesse período da igreja que nós estamos estudando, que é o período da igreja perseguida, que vai do ano 100 ao ano 313, a igreja não tinha esse nome como um nome oficial, como uma instituição. Era simplesmente uma designação de que estava se referindo a todos os cristãos do universo. Outro pai da igreja foi Policarpo de Esmirna. Ele foi também um discípulo do apóstolo João,
que escreveu a igreja em Filipos, citando o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi morto no ano de 155 depois de Cristo, aos 86 anos de idade, e foi entregue por uma multidão. Lembre-se que houve épocas em que os cristãos não eram abertamente perseguidos, só se alguém os denunciava. De acordo com o relato do seu martírio, quando instado a negar a Cristo, ele respondeu: há 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia negar meu Senhor e meu Salvador? Quando foi ameaçado de feras, ele respondeu: tragam-nas a mim. E quando ameaçado pelo fogo, ele advertiu sobre o juiz do fogo eterno. Ele inclusive respondeu para o imperador que o imperador podia matá-lo, poderia torturá-lo com fogo comum aqui da terra que duraria apenas um momento, mas ele deveria temer o fogo eterno que não se extingue nunca. Deveria temer aquele que pode lançar no fogo inextinguível. Então ele foi um homem que não foi abalado por nenhuma ameaça que sofreu. E por fim ele foi condenado e foi queimado vivo, certo? Então esses foram alguns dos principais pais da igreja, pais apostólicos, como a classificação diz. Vamos ver agora alguns apologistas. Como já mencionei inicialmente, os apologistas eram, nós podemos dizer assim que eram como se fossem advogados da fé. A palavra apologia significa defesa da fé. Os apologistas eram pessoas que argumentavam em favor do cristianismo, que apresentavam uma defesa da fé cristã, querendo mostrar e provar que era uma fé justa, coerente, equilibrada e boa, que valia a pena ser crida e seguida. Então, os cristãos tiveram que apagar rumores. Por que surgiram? Para entendermos por que surgiram os apologistas. Os cristãos tiveram que apagar rumores populares sobre seu comportamento, como já mencionamos anteriormente, de canibalismo, de incesto e outras coisas mais. Mas a crítica dos cultos e intelectuais exigia outro tipo de resposta. Então, não bastava simplesmente dizer que não era isso, que isso não era verdade. Havia a necessidade de uma resposta que fosse mais convincente para as pessoas, para as autoridades, para os intelectuais que estavam acusando os cristãos. Os romanos cultos consideravam os cristãos de classe baixa, sem instrução, ignorantes, excessivamente crédulos, supersticiosos e inimigos da cultura. Então eles pensavam que os cristãos não tinham absolutamente nada para oferecer, que não tinham sabedoria, não tinham conhecimento e não tinham entendimento, e por isso criam dessa forma. Os apologistas responderam a essas críticas, alguns usando a filosofia, que era o próprio argumento que os intelectuais usavam, e uma coisa que era muito valorizada desde a época do Império Grego e antes do Império Grego também. Então, alguns utilizaram a própria filosofia para defender a fé cristã e outros rejeitaram a filosofia, usaram outros argumentos para isso. Essas duas maneiras de ver a filosofia existem até hoje entre os cristãos. Nós ouvimos pessoas, e entre os cristãos há uma ideia de que a filosofia é muito perigosa, né? Muitos líderes desaconselham que cristãos leiam e estudem acerca da filosofia. Eu acredito particularmente que a filosofia tem sim os seus pontos positivos que podem ser utilizados em favor do cristianismo.
E não estou dizendo que concordo com as ideias dos filósofos, com os argumentos dos filósofos, mas creio que é, os métodos que eles utilizavam têm a sua contribuição positiva para o cristianismo. Por quê? Porque uma das coisas que a filosofia faz é justamente fazer a pessoa pensar, refletir, questionar e assim ter respostas e argumentos conscientes e consistentes acerca de algum assunto. Então, nesse aspecto, eu considero a filosofia positiva, boa, útil para o cristianismo, porque a Bíblia mesmo diz que nós devemos saber responder à razão da nossa fé para quem nos pergunte. E, lamentavelmente, nós encontramos muitos cristãos que, quando são questionados acerca da sua fé, da razão da sua fé, não sabem defender a sua fé. Às vezes, como temos ouvido muitas vezes, existem, lamentavelmente, hoje nas igrejas cristãos que, quando alguém lhes pergunta ou alguém lhes solicita que expliquem o evangelho, não sabem explicar o evangelho, que é a mensagem do cristão, a mensagem principal. Então, eu creio que a filosofia, esse aspecto da filosofia de levar a pensar, a argumentar, a questionar, a buscar respostas, ajuda sim para que o cristão possa, obviamente com argumentos bíblicos, históricos, arqueológicos, geográficos, etc., inclusive até científicos, explicar e demonstrar a razão da sua fé. Então, mas como Paulo também orienta, a Bíblia diz que nós devemos ler tudo e reter o que é bom, certo? Então, creio que não precisamos temer a filosofia, mas podemos tirar proveito dela, assim como alguns apologistas fizeram para defender a fé cristã. Então, eu quero apresentar primeiro aqui um discurso a Diogneto, que viveu no início do século II, né? E foi um apologista, e ele defendeu o comportamento dos cristãos. Como foi que ele defendeu os cristãos? Ele disse o seguinte: eles se casam como todo mundo e têm filhos, mas não abandonam o recém-nascido, que era uma prática muito comum naquela época. Põe uma mesa comum, mas não uma cama comum, ou seja, havia muita promiscuidade naquela época. Eles vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Estão na terra, mas sua cidadania é do céu. Se submetem às leis estabelecidas, mas com suas próprias vidas superam as leis. Amam a todos e todos os perseguem. Eles são desconhecidos e mesmo assim condenados. São levados à morte e assim recebem vida. São pobres e enriquecem a muitos. Falta-lhes tudo, mas eles têm tudo. São desonrados, mas se gloriam na sua desonra. São caluniados e nisso são justificados. São insultados e abençoam. São injuriados e dão honra. Eles fazem o bem e são punidos como maus. Diante da pena de morte, eles se alegram como se tivessem recebido vida. Os judeus lhes declaram guerra como a estrangeiros, e os gregos os perseguem, mas os mesmos que os odeiam não podem dizer as razões do seu ódio. Então, nesse discurso a Diogneto, esse apologista defendeu os cristãos dessa maneira, mostrando que a razão da perseguição não justificava, porque eles mesmos não sabiam explicar e dizer por que os odiavam. Outro apologista que foi muito conhecido, chamado Justino Marte, viveu do ano 100 ao ano 166.
Ele defendeu o cristianismo contra a calúnia dos romanos e a doutrina dos judeus, buscando tolerância para os cristãos. Ele era da Palestina, mas acabou se mudando para Roma. Estudou filosofia e queria demonstrar que o cristianismo superou e melhorou a filosofia grega, que ele superou inclusive o melhor da filosofia grega. O que havia de mais importante e mais interessante, o cristianismo estava acima. Ele insistiu na superioridade e prioridade temporal do cristianismo sobre o paganismo e argumenta que Jesus Cristo é o Messias. Ele usou profecias cumpridas, um argumento para os judeus, e muitos argumentos filosóficos para os romanos. Então, ele utilizou o argumento que era mais conveniente, dependendo do grupo a quem ele estava se dirigindo. Ele se apoiou na ideia do logos universal, de onde os filósofos gregos aprenderam o melhor das suas ideias. No entanto, apenas os cristãos, segundo os argumentos de Justino Mártir, conhecem completamente o logos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi morto em Roma por ordem do imperador Marco Aurélio. Ele descreveu a liturgia de um culto dominical por volta do ano 150, que consistia mais ou menos do seguinte: leitura dos apóstolos ou profetas, dos escritos, obviamente, dos apóstolos ou profetas, uma exortação do presidente ou do dirigente, do líder da assembleia, com base na escritura lida, nas leituras, uma oração congregacional em pé, a introdução do pão, vinho e água, pelo qual o dirigente dava graças, um amém da congregação, a distribuição dos elementos, o pão, vinho e a água, e o comê-los, a distribuição dos itens e comê-los. E os diáconos levavam os elementos da ceia para os cristãos que estavam ausentes, que por alguma razão não estavam naquela reunião. Esta descrição faz bastante questionável as declarações dos ortodoxos orientais sobre sua adoração igual à dos apóstolos e os pais da igreja. Por exemplo, Simão de Tessalônica escreveu: adoramos exatamente como o próprio Cristo e como os apóstolos e os pais da igreja. Então, o Justino estava demonstrando que a prática deles não estava de acordo com o que eles diziam, que faziam exatamente de acordo com aquilo que Jesus e os apóstolos fizeram. Outro apologista bastante conhecido foi Tertuliano, do ano 160 ao ano 220. Possivelmente foi um advogado, também defendeu o cristianismo contra ataques comuns, mostrando que os cristãos eram fiéis ao Império Romano. Sobre a eficácia de matar cristãos, ele escreveu: nem essa crueldade tão requintada convém a vocês. Pelo contrário, é uma tentação para nós. Quanto mais nos cortam como grama, mais crescemos. O sangue dos cristãos é semente. Então, Tertuliano estava argumentando, obviamente, com o Império Romano, de que essa prática não resolvia o problema deles. Pelo contrário, quanto mais matavam, mais cristãos apareciam. Ele apoiou a ideia de que a sucessão apostólica dos bispos dá à igreja o verdadeiro evangelho e a correta interpretação da Bíblia. A igreja romana continua a usar esse argumento contra todos os que discordam disso, certo? Então, eles usam esse argumento para dizer que são a sucessão apostólica, quando, na verdade, não era esse o sentido que Tertuliano estava utilizando quando se referiu a isso. Sua posição em relação à filosofia era negativa. Tertuliano já não utilizava os argumentos da filosofia para defender a fé cristã. Ele dizia o seguinte: o que Atenas tem a ver com Jerusalém?
Ou o que tem a ver a academia, a ciência, com a igreja? Ele disse mais: miserável Aristóteles, que lhes deu a dialética, deu-lhes a arte de construir para demolir, uma arte de sentenças escorregadias e argumentos superficiais, que serve para rejeitar tudo e no final das contas não serve para nada. Contra Praxias, que foi um erudito da época, ele explicou e defendeu a doutrina da Trindade, e a sua fórmula foi aceita posteriormente por toda a igreja: uma substância e 3 pessoas. Ele formulou ainda a doutrina das 2 naturezas de Cristo em uma só pessoa, que Jesus é 100% Deus e 100% homem. No ano 206 ou 207, mais ou menos, desgostado com o mundanismo da igreja, ele se uniu aos montanistas, que era um grupo, digamos assim, dissidente da igreja, e, ironicamente, aquele que contribuiu muito para a formação da igreja romana a deixou. Ele escreveu o seu Contra Praxias durante o período montanista, e seu afastamento da igreja romana nos dá a ideia de que ele não concebeu a sucessão apostólica autoritativa à parte da manutenção da doutrina apostólica, que seria a posição protestante muito mais tarde. Recordando mais uma vez que no ano 206 e 207, nessa época em que Tertuliano viveu e defendeu a fé cristã, não havia ainda a Igreja Católica como instituição com este nome, certo? Então, a Igreja Romana se apropriou de argumentos, de defesas de alguns desses personagens, mas não era, essa instituição não existia nessa época ainda. Quando fala aqui que ele se afastou da igreja romana, é o que nós conhecemos hoje como igreja romana, mas que na época não era. Ele se afastou da igreja como um todo, por quê? Por causa do mundanismo que ele estava vendo dentro da igreja cristã, ok? Então, vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar tratando ainda acerca dos defensores e dos pais da igreja. Vamos estar falando sobre os polemicistas e sobre os teólogos de Alexandria, ou os teólogos científicos, como alguns chamam, ok? Então, até a nossa próxima aula, que o Senhor te abençoe poderosamente.